Nesta hora, vamos interpretar o capítulo 31, a razão da dor, pelo que espero que possamos tirar o maior proveito destes ensinos. Antes de iniciar esta leitura, importa definir aqui a dor, não é? Porque a maior parte de nós compreende a dor facilmente, a dor física. Não por norma, normalmente ignoramos as dores morais, portanto não lhes damos a devida importância, sendo estas tão ou mais afligentes do que as dores físicas. Então estive a fazer aqui uma leitura no livro do Espírito Hamed, portanto as dores da alma, onde ele nos define as dores da alma, essas dores que nós muito ignoramos, pensando que só as físicas é que são importantes. Podemos então considerar as dores da alma, a perda de alguém ou de alguma coisa, a mágoa, o medo, a culpa, a preocupação, a ilusão, a crueldade, o orgulho, a irresponsabilidade, a crítica, o vício, a solidão, o egoísmo, a baixa autoestima, a ansiedade, a rigidez, a insegurança, a repressão, a depressão, a dependência e a inveja. Portanto, estas são dores que passam por nós todos, ou para a maioria de nós todos, e que nós, se calhar, não lhe damos a devida significação, mas que temos que passar a dar, não é? Porque são elas que também nos ajudam a que nós façamos uma melhor reflexão sobre as situações, sobre os desequilíbrios que temos, sobre as situações sobre as dificuldades que precisamos de aprimorar em nós. Vamos então iniciar a leitura do capítulo 31. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Podemos aqui verificar que as preocupações de Raquel, transportas para os dias de hoje, assumem também grande importância para todos nós, para que possamos refletir a fim de compreendermos as verdadeiras razões do porquê a dor se converter em aflição, apesar das bênçãos que recolhemos dos céus. Continuando, Jesus fitou a interlocutora com um olhar firme e considerou. Esta observação aqui parece que não tem importância nenhuma, mas esta postura que passa aqui muitas das vezes despercebidas nas nossas interpretações, mas que aqui, tanto na minha avaliação desta vez, penso que ela tem um maior alcance. Esta postura de Jesus assumia diante de qualquer indagação que lhe era dirigida, assume aqui grande importância, porque Jesus nos explica, ou seja, nos exemplifica, o quanto é importante nós observarmos, ponderarmos e mantermos a calma diante de uma pergunta que nos seja dirigida ou de uma situação com que sejamos confrontados, nomeadamente uma aflição, algo que venha até nós inesperado. Devemos parar, pesar bem todas as variáveis que estão diante de nós, para que então depois possamos responder ou agir de forma tranquila e equilibrada, evitando mal entendidos, não é? Irritação no próximo, suscitando desequilíbrio também na pessoa que nos suscitou essa situação. Portanto, é muito importante nós termos uma forma cuidada, ponderada, a analisar as situações que ocorrem, que vêm a nós, para que possamos verdadeiramente ter o cuidado na forma como respondemos. E se nós olharmos, portanto, nas diversas
situações que nos livros de Jesus vêm sempre este tipo de situações. Jesus fitou a interlocutora com olhar firme e considerou. Ou seja, ele espera, pausa o olhar, pondera, não é? Pensa e depois então responde. Isto é, não é? Uma exemplificação de como nós devemos responder ou devemos reagir às situações que ocorrem a nós. Prosseguindo, a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são família de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. A razão da dor humana procede da proteção divina. De fato. Porquê que temos a dor? Não é? Uma pergunta interessante. Para que possamos transformar o que precisa ser transformado em nós mesmos. Porque se nós não precisássemos transformarmos nada, portanto já éramos espíritos puros, então a dor de nada serviria porque não havia transformações a fazer. Porque sem ela não aprenderíamos as lições necessárias ao nosso crescimento espiritual. Portanto, daí a necessidade de termos a dor. Podemos então refletir de forma clara o que Jesus afirma, ou seja, a terra é o caminho, não há outro. Fica claro que é aqui na terra que evoluímos, portanto é aqui que temos que trabalhar. A luta que nos ensina e edifica é a marcha. Nossas dificuldades na família, no trabalho, nas relações interpessoais com as pessoas, é a marcha. É com elas que temos que viver, é com elas que nós temos que nos reajustar. Ou seja, a experiência, as provas e acertos com nossos irmãos são aqui na Terra, é inevitável. E não no mundo espiritual, como se calhar algumas pessoas pensam. Depois, quando a gente morrer, Deus perdoa tudo. Eu já vi várias pessoas dizerem-me isso. Portanto, Deus perdoa tudo, não há problema nenhum, isto é uma coisita. Mas assim não é. Portanto, nós temos que nos aprimorar aqui e, portanto, não é depois, quando nós mudamos de plano, que vamos esperar o perdão, porque o perdão é o nosso, o perdão é da nossa consciência. Portanto, nós temos que nos harmonizar com a nossa consciência. E finaliza, o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Aqui Jesus diz que a dor é o aguilhão que nos desperta das nossas distrações terrenas para o caminho correto. É curiosa a palavra utilizada, distraídas, pois nós somos criaturas muito distraídas. A maneira de despertarmos e voltarmos para a senda verdadeira é a dor e o sofrimento, porque é necessário de colocar de forma a que nós entendamos se existe algo que todos nós entendemos é a dor, não é? Quando a dor vem, normalmente nós somos obrigados a mudar de caminho, porque se passa e voltamos ao mesmo, da próxima vez, ela aumenta de intensidade. Até que aprendamos. Prosseguindo. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a Assembleia de Amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se
Sem afastar-se do protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender, a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o servidor da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantindo-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis, por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque dos gênios infernais, aguardando-o com paternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. Ora, nesta descrição, Jesus faz do homem comum, podemos verificar as bênçãos que nos são dadas dos céus, não é? Para o nosso correto encaminhamento, como preparação para o enfrentamento das experiências e as oportunidades que a vida nos traz, a fim de podermos evoluir espiritualmente. O homem que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel, diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Aqui verificamos que o homem, apesar de todas as bênçãos recolhidas do céu, não aproveitou os ensinos e as bênçãos que lhe foram dadas pelo anjo que o acompanhou e protegeu. Tendo-se feito orgulhoso, diante dos interesses alheios, passando a humilhar os outros. E nós, como somos? É uma boa pergunta. Será que nós somos diferentes? Será que já agradecemos ao invés de reclamar? Será que já respeitamos o nosso semelhante, dando-lhe o direito de errar e respeitando as suas convicções e suas crenças? São certamente indagações que precisamos de fazer a nós próprios, carinhosamente, sem culpas, identificando calmamente, pelo processo de uma autoavaliação contínua, onde estamos mal e trabalharmos em prol da nossa transformação íntima. Ninguém se vai transformar por nós próprios. Se não formos nós a fazermos a nossa transformação, portanto vamos ficar pedra bruta, não é? Portanto não vamos burilar o nosso ser. Prosseguindo. Quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei de amor, do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou,
revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade. Quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz, com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Podemos então aqui compreender que o homem, como não soube recolher as bênçãos e partilhá-las com os seus irmãos, não é? De jornada, respeitando a lei universal, experimentou aflições para que pudesse refletir e trabalhar os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz. Eu aqui, rebuscando um dos livros de Emmanuel, vou aqui citar uma frase extraordinária do livro Justiça Divina. A expiação é a medida da lei apenas para os corações endurecidos. Ao refletirmos nesta frase, podemos nos perguntar, cada vez que passarmos por uma expiação, ou vermos alguém passar, onde está o endurecimento do nosso coração ou daquela criatura? O que é que essa dor está procurando amolecer? Será bom pensarmos nisto, não? Quando estivermos em uma expiação, indaguemos qual a parte do meu coração que endureceu. O que é que esta dor está procurando amolecer em mim? Porque se nos colocarmos nas mãos do Criador, aceitando as leis universais, os mecanismos da misericórdia divina vão nos dando oportunidades de trabalho para que nos possamos aperfeiçoar através do trabalho santificante. Deus não quer a nossa dor. Deus quer que nos afastemos do mal, que a gente não sinta mais o prazer de o praticar. Que o nosso coração se sinta feliz de semear o bem. Mas, infelizmente, em muitas áreas o nosso sentimento ainda está endurecido. Há criaturas que o seu coração é uma bondade. Dedicam-se ao trabalho voluntário, são amorosos para com todos, mas em casa é um tirano, intolerante, agressivo, tem o coração mole para uns, mas endurecido para outros. Há outros extremamente amorosos dentro de casa com a família, mas no trabalho é antipático, intolerante ou agressivo. Todos nós somos um misto, uns pedacinhos endurecidos, outros moles. É como se nós tivéssemos petrificações localizadas na alma, mas petrificações que muitas das vezes perduram séculos. Por isso busquemos a compreender os pedacinhos dos nossos corações que estão endurecidos e trabalhemos amorosamente em prol do seu amolecimento. Fim da historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudeceu a servidora, dominada pela meditação, que os ensinamentos da noite lhe surgiam. O culto da Boa Nova foi encerrado com uma ardente oração e júbilo indefinível. Espero que tenha sido útil esta leitura e esta interpretação, e vou aqui terminar com
um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Maria de Loures. É um poema que fala sobre a dor. Dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Michelangelo, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar essa pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora preso neste bloco maciço e tenho o compromisso de trazê-lo até nós. E batendo e cortando aresta sobre aresta, amparando e brunindo o mármore, que em testa vê, afinal, o instante que ele próprio exulta, a obra-prima que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri, quase que em filigrana. Uma pedra, por fim, que se transforma, com prodígios de forma em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameaça, te amarfanha a vida, não grites maldições, nem fabriques labéus, a prova é a força que te aperfeiçoa, a dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar nos céus. Muito boa noite, espero que tenha sido proveitoso esta interpretação.